Eu segurei esse versículo, o último versículo que o irmão Sérgio leu aqui, que ele manifestou tudo através do Espírito Santo, e o 15 diz assim: Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Ou como é isso? Como nós damos crédito na palavra de Deus e somos usados pelo Espírito Santo, então você vai falar da palavra de Deus e que todos os povos vai aceitar com grande amor a todos isso. Então vamos lá para o texto que diz claramente o seguinte: nós temos vários versículos para aqui ver dentro disso dito que junta tudo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando é que nós estamos em Cristo Jesus? Quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, quando nós lemos e cada dia mais crescemos espiritualmente através da palavra de Deus. Portanto, como é que nós sabemos que estamos em Cristo e não há condenação? Por exemplo, nós temos sempre o conhecimento de João 12:32, nós temos o conhecimento de João 3:16 e 17, tudo isso, eu sei que está passando ali em cima, então veja bem ali, ó. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi um conhecimento que outrora nós não tínhamos esse conhecimento. A partir do momento que nós ingressamos aqui, através do Espírito Santo, que nós foi ganhado, então aí nos revelou cada dia mais essa palavra. Aí vai para João 12:32, que ele disse: Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então isso é, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como vemos isso? Por exemplo, em Gálatas 5:16, por favor, irmão Dito. Digo, porém, isto: andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Isso, amém por isso. Agora o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como é que nós ganhamos o Espírito? O Espírito, pois nós vamos ver mais frente, mas vamos já antecipar. Quando nós acreditamos na nossa atração, santificação, morte e ressurreição com Cristo, nós somos tudo junto com Ele, para o sepulcro. A velha natureza ficou, mas quando Deus o ressuscitou, Jesus, e nos deu o Espírito Santo para guiar nos teus caminhos, esse é o Espírito Santo que nos conduz hoje. Por isso que ele está dizendo claramente o que o irmão Dito leu ali. O 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou ou me livrou da lei do pecado e da morte. Como é? Que antes nós não tinha esse Espírito que nos dirigia, não tinha esse Espírito que nos guiava, que outrora o Espírito que nos guiava era o Espírito da maldição. Aquele Espírito que nós louvamos agora, que outrora filho de Satanás, mas agora com a bondade de Deus, que nos incluiu no seu corpo, nos estou juntamente com ele e deu o Espírito Santo para guiar nos teus caminhos. É esse Espírito Santo que nos mostra claramente, como está em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6:18. Nós vamos passar bastante versículos aqui, porque a mente ainda não segura mais o que segurava antes. Agora você tem que fazer um estudo e fazer uma cópia, porque senão é complicado. Então, para não falar aquilo que não convém, melhor é ser digito principalmente e preparar o omelete aqui, que nós vamos ver. Romanos 6:18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, fostes filhos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, essa vida eterna nós ganhamos porque outrora, bem lá no início, nós nem chegamos perto dela, porque foi perdida ali por quem? Por Adão ter desobedecido a Deus, que está lá em Gênesis 2:16 e 17, foi ali. Então, dentro dessa reconciliação, eu deixei esse versículo para trás aqui, para ver o que foi anterior e a bondade de Deus para a frente agora.
a reconciliação com Deus através do quê? Da morte de Jesus Cristo, porque outrora nós estávamos mortos para Deus e vivia com os procedimentos que não agradavam a Deus. Mas dentro desse conhecimento, hoje, agora, nós estamos agradando a Deus, porque o Espírito Santo é que nos conduz. Gênesis 2, 16, 17. E lhe deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aí como nós somos descendência de Adão e de Eva, nascemos todos mortos para Deus, vivemos mortos para Deus. Se nós não damos crédito na palavra de Deus, vamos morrer mortos para Deus. É isso aí. A partir do momento que nós tivemos, graças a Deus, o conhecimento da bondade de Deus, que Ele enviou Jesus para nos salvar da condenação eterna. Por que Jesus? Porque Ele é o foco, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus aqui aceitou a afronta ali para nos salvar da condenação eterna. Até então ele sabia de tudo isso. Quando ele foi orar ali no monte, saiu sangue dos poros dele, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia. Ele sabia muito bem o que ia acontecer com ele para nos salvar da condenação eterna. Mas falou: Pai, se não é possível, que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus fosse para a cruz. Quando o diabo nunca queria que isso acontecesse. Nunca, 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 nunca ele queria que isso acontecesse. Portanto, no início ali, quando o anjo falou para José que Maria estava grávida, ali já houve uma repercussão grande. Por causa de quê? Por causa que naquela época, onde não poderia uma virgem estar grávida. Aí José já queria abandonar tudo e era apredejada. Mas aí o anjo falou com ele: olha, o que está aí não é obra sua, não. Isso aí é do Espírito Santo. É Deus que fez isso. Então ali aceitou. E depois desse tempo tudo, passou para lá, passou que Jesus foi crescendo, até o ponto do dia da crucificação. Não, ainda tem ainda. Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente chegaram ali, perto do rei Herodes, perguntando onde é que tinha nascido o rei. Como os reis tinham ciúme de outro rei tomar o reinado, ou o castelo, ele falou: ó, não sei, mas vocês vão aí, na hora que vocês acharem, vocês encontrar ele, vocês voltam a dizer que é esse rei. Acharam Jesus na manjedoura. Acharam Jesus ali, mas em sonho, o anjo falou com eles que era para ele pegar o seu filho e abalar o jumento, ou seja, arriar o jumento e ir para o Egito, porque Herodes tinha irado muito. Mas ao passar de um ano por aí, quando os magos não foram ali falar com o rei decretou uma ordem, que era para os soldados sair a todas as províncias, todos os lugares por aí, e encontrar todas as mulheres que tivessem com um filho de um ano no colo, seja no macho, era para degolar. E isso aconteceu muitas dores ali, mulheres chorando por perca dos seus filhos. Agora você imagina você com o filho no colo de um ano, se gostando tanto daquela criança, um soldado chega, te pega ele pelas pernas, puxava e cortava o pescoço dele. Essa foi a ordem, veja bem. Então, mas como Deus é poderoso para tudo isso, escondeu Jesus lá no Egito, que ele sabia de tudo isso. Aí, passado determinado tempo, o anjo novamente falou para José: pode voltar agora que o teu perseguidor morreu. A Herodes tinha morrido, voltou novamente, aí foi. Jesus crescendo com a sua robustez, ajudando teu pai que era carpinteiro, e foi crescendo, passou pelo tempo, pregou para os doutores, fez maravilhas, fez curas, fez muitas coisas por aí, por lá, a ponto de que um dia um dos que estava com ele o traiu, porque ele estava sempre pregando a todos os lugares. Aí Judas, por 30 moedas de prata, traiu. Que ele, eu sei, falou para os da guarda: eu sei onde é que ele está, e aquele que eu beijar
é o Jesus. E Jesus andava para todo lugar, ele sabia muito bem. Mas Judas caminhando, acho que está em Mateus, não me lembro direito, que Jesus, sabendo o que ia acontecer, diz: amigo, o que vieste fazer, faça. Olha bem, o perdão de Jesus para com Judas. Amigo, chamou ele de amigo. Ele chegou e deu um beijo na testa de Jesus e traiu. Os soldados estavam ali com lanças, com um monte de coisa, pegou Jesus e levou para o Sinédrio. Ali foi até a ponto de dizer que tinha uma pessoa ali que na Páscoa tinha que ser tirado, soltado, e tinha um ladrão, um criminoso, tá, de Barrabás. Aí pediram: vocês querem que crucifique Jesus ou solte Barrabás, ou crucifique Barrabás e solte Jesus? Aí Deus acionou a voz ali. Foi Deus que acionou a voz. Solte Barrabás e crucifica Jesus. Porque se crucificasse Barrabás e soltava Jesus, ia ficar. Mas Jesus veio a fim de nos salvar. Por isso que todas as vezes que nós vemos no templo, nós agradecemos a Deus pelo amor de Deus que enviou Jesus para nos salvar da condenação eterna. E ali todo mundo tinha a sua cruz, quando ia fazer. O fulano vai ser crucificado, vai lá, mede ele, tipo o caixão, né? Mede ele o tamanho, pôs os pés no relar no chão, faça a cruz. Mas Jesus pegou a cruz de Barrabás, porque quem era para ser crucificado era Barrabás, não era Jesus. Então são coisas que a gente vai devagar, vai conhecendo na palavra de Deus. São coisas que o Espírito Santo vai abrindo. Mas isso é quando nós alimentamos da palavra de Deus. Porque cedo nós levantamos, tomamos o café para nos alimentar o corpo, para aguentar o dia a dia. Não passa muito tempo, nós vamos almoçar para alimentar novamente o corpo. Às 3 horas, em muitos lugares, tem mais um café. À tarde, mais a janta. E a alma? Como é que ela está sendo alimentada? Está dando alimento espiritual para ela? Ou está se deixando? A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é para nós lermos. Quer conversar com Deus? Leia a palavra. Fala-se com Ele, que é Deus que está falando conosco. E é a gratidão quando nós estamos orando e agradecendo a Deus. Então é desse jeito. Então por isso que Ele está dizendo para nós, tudo isso nós vemos. Mas continuando ali, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O irmão Benedito ainda vai ler para nós aí, Gálatas, o 2, 19 e o 20. Vejamos bem aí, ó. Porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, dentro da palavra de Deus é que nós conhecemos isso. Eu li a Bíblia, mas não entendia nada. Lia, mas não entendia nada. Mas a partir do momento que eu volto a dizer, feliz foi as pessoas que passaram por aqui, que deram seus lares para ali que se propagasse o evangelho, e nós fomos lá. Aí um dia, fui convidado para um culto na casa do finado do irmão Ernesto. Muitas pessoas que não conhecem, mas é o pai do irmão Sérgio, pai da irmã Marlene, da Glorinha. E ali o pastor Ivalti, pelo Espírito Santo, pregando, falando que a porta é estreita e caminho espaçoso e larga é a porta da perdição. Aí eu comecei a meditar nessa mensagem. Ele falando. Por quê? A porta do mundo é larga. Você pode andar nela, tudo que você tiver que você acha que agrada aos teus olhos, você pode carregar. Pode levar, porque o final dela é triste. O final dessa porta larga, essa estrada larga, é o inferno. Mas é estreita.
É a porta que nos leva ao céu. Ela é Jesus. Porque ele levou no seu corpo as nossas iniquidades. E essa bagagem que nós tínhamos e carregava nas costas, tem que ficar fora, tem que largar dela. Se nós querer levar tudo isso, não cabe, lá no céu não cabe. Em primeiro lugar, nós temos que ter fé, amor e esperança. Dois desses acabam. A fé e a esperança, porque a fé nós viu e o que nós esperava nós chegamos, mas o amor continua. O amor é a chave. Porque se não tiver amor, filho, não entra, não adianta. Pode fazer tudo. Tudo que você fazer aqui, mas se você não tiver amor para com a palavra, para com Jesus Cristo e para com também o próximo. E o mandamento é este: amai uns os outros como eu vos amei. Jesus é que falou. Mas amar o próximo como Jesus nos amou, tem pessoas que é difícil. Ela não ama, não adianta. E Jesus também falou: você abraçar o seu amigo é coisa mais fácil. Você está aqui, você abraça o irmão, graça e paz, irmão, graça e paz, tudo bem, abraça o irmão. Vantagem nenhuma. Eu quero que você abrace seu inimigo. É esse que eu quero que você abraça. Porque você abraçando o seu inimigo, você vai montuar brasa na cabeça dele. Ou seja, você não vai pegar um punhado de brasa e jogar na cabeça dele, você vai deixar ele com a cabeça quente. Ele te dizia assim: mas eu trato aquela pessoa ali tão áspera. E ela me trata com tanto amor e carinho, ela vai ver que é diferente. A pessoa cristã, ela é diferente. Então é fácil. Agora, como Jesus falou também, né? Morrer para o amigo é fácil, agora morrer para um ímpio é meio difícil. Mas ninguém vai fazer isso, mas ele fez, para nos salvar da condenação eterna. Aí o versículo 3. Portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vamos ver aí, dentro disso que nós lemos aqui, eu quero que os amados prestem atenção, Atos capítulo 13, 37, 38 e 39, irmão Benedito. Porém, aquele a quem Deus o ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Tá vendo? Por remissão deste. Quem que é esse? Ele está falando de Jesus Cristo. Claramente, olha lá, porque Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, pecaminoso no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos fez conhecer o pecado. Paulo falou assim: eu, quando não conhecia a lei, fazia tudo e achava que estava certo. Tudo. Nós éramos desse jeito. Fazia tudo, achava que estava tudo certo. Fazia tudo que é errado e ainda pensava assim, eu dizia: Deus é amor. Deus é amor. Meu lugarzinho está lá. Tá. Você que não está em Cristo não, para você ver onde é que é teu lugar. E eu sempre pensava nisso. Aí, passado o tempo, conhecendo cada dia mais a palavra de Deus, o evangelho da nossa salvação, eu fui crendo, eu fui vendo que não é para esse lado, não. É pelo amor que Deus nos derramou através de Jesus Cristo e que nós o amamos por causa que ele nos salvou da condenação eterna. E ainda Colossenses 2, 16, 17, meu irmão. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida,
ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Agora, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Por que que nós conhecemos tudo isso? Eu deixei esse versículo aqui agora para o fim, mas vamos voltar lá, 2 Coríntios 5,17, vamos ver tudo isso aqui para você ver. Vejamos bem. Ó, presta atenção agora que nós não tínhamos este conhecimento. Nós achávamos que nós ia para o céu através do que nós fazia, através do amor de Deus, sem conhecer esse amor de Deus para conosco, que ele tinha enviado Jesus. Eu não tinha esse conhecimento, mas graças a Deus por isso. Vejamos bem agora como é que muda o estar em Cristo. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pode continuar, maldito, até o 21 ali, que já completa que nós estamos vendo aqui. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, voltando a ler, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, nós vemos tudo isso aqui. Foi Jesus Cristo que aceitou. Embaixadores. Aqui todo mundo sabe o que é um embaixador, não sabe? E nós somos embaixador de Cristo. Então, se a pessoa morre lá, não sei, nos Estados Unidos, para lá, tem um embaixador lá, as pessoas daqui falam com o embaixador de lá para arrumar um transladado de lá para cá com esse corpo. E nós, sendo o embaixador de Cristo, nós esquecemos de falar dessa glória maravilhosa que Deus nos preparou e que Jesus está sentado à destra de Deus esperando nós. Nós, como embaixador da palavra de Deus, é isso que ele está dizendo, como embaixador, o embaixador dos estados, dos países é desse jeito, tem embaixador daqui da China, de tudo quanto é lugar, tem no Brasil, e lá fora também tem os embaixadores do Brasil. E nós, sendo o embaixador de Jesus Cristo, deixa passar por despercebidos. Como se está transladando um corpo de um morto de lá para cá, também nós temos que falar do embaixador da palavra de Deus, porque aqui tem um corpo morto para Deus, mas está vivo para o mundo. Então vamos transladar através da palavra de Deus esse corpo para Jesus Cristo, essa alma para Jesus Cristo, para ele conhecer essa bondade de Deus para conosco. Aí o versículo 4 diz assim: do Deus na carne, do pecado, condenou, né? Deus na carne. A fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas o quê? Agora vamos falar sobre o Espírito. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo que ganhamos na ressurreição com Cristo. É esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos e nos ressuscitou juntamente com ele. Se isso que realmente nós dissemos que cremos na nossa atração, expiação, morte e ressurreição com Cristo. Se é real isso, aí então temos o Espírito Santo para guiar nos teus caminhos. Fora disso, não vamos ganhar. Aí o versículo 5 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. João 3, 6 e 7. O que é nascido da carne é carne,
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dito, é necessário nascer de novo. Minhas queridas, é isso aí. Isso aí foi a recomendação, a instrução que Jesus foi ali quando Nicodemos procurou ele para saber como entrar no céu. Então Jesus falou claramente para ele. Maldito, é bom nós ler esse aí. Nós sempre lemos isso aí, é bom nós ler do 1 ao 7. Vamos continuar lendo isso aí, que nós não podemos deixar de. Não é repetitivo. Isso aqui é para que fique cada vez mais gravado na nossa mente e na nossa memória, ou no coração. Tem que estar sempre isso aí influindo em nós. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter te dito, é necessário nascer de novo. E aí, como é que eu queria o meu lugarzinho lá no céu se eu não tinha esse conhecimento? Achando que com o que eu fazia estava bom demais, bom demais. E não estava. Então temos que estar em Cristo. E vendo um outro, presta atenção também, vendo um outro, dentro da palavra de Deus, que nós encontramos aí em Efésios, maldito, vai para lá, Efésios capítulo 2. Vejamos bem que a partir do momento que nós demos credo na palavra de Deus, veja como é que passa da velha criatura para uma nova criatura. Começa pelo versículo 1 aí, irmão Dito. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí, um momentinho, irmão Dito. Então, quem nos deu vida? Deus nos deu vida. Que outrora, eu estava falando antes, eu estava morto para com Deus. Continua. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse era o espírito. Nós estamos falando aqui, mas de um espírito com letra maiúscula, não é um espírito com letra minúscula. É um espírito aqui que nos inclinamos para o espírito das coisas do espírito, o que é a palavra de Deus. Continua, irmão Dito, por exemplo, para nós vermos. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí vejamos bem, tudo isso não só estava em mim, com todos aqueles que não tinham o conhecimento da palavra de Deus, do evangelho da nossa salvação. Tudo isso nós carregávamos. Não tem esse aqui para dizer, eu nunca fiz isso, não tinha. Não, tenha. Tudo, tudo, tudo. Mas ao partir do momento que nós conhecemos o amor de Deus e demos credo na palavra de Deus, veja o que aconteceu aí. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas ofensas e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só vamos sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus a partir do momento que nós demos crédito na palavra de Deus, que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, porque o próprio Deus falou: eu vou enviar meu filho para salvar vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não me pergunta se tal é que eu não sei, é muito grande. Para salvar da condenação eterna. E Deus fez isso. Então, essas vezes que nós vemos aqui na comunidade é para nós ser grato a Deus. É gratidão a Deus pelo que Ele fez para nós.
conversando ontem com o irmão Sérgio a respeito de graça e paz. Graça é Deus dando tudo, fazendo tudo para quem não merecia, não merece, não merecerá. Essa é a humanidade fora de Cristo. Mas o amor dele é grande. O amor dele é grande, é infinito. O amor dele é infinito, que você quer ver? Ó, vamos ver ali, ó, em Efésios 3:20. Ó, começa pelo 19, irmão Dito. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí, quando nós conhecemos o amor de Cristo, ele vai nos exceder todo entendimento para que sejamos tomados toda a plenitude de Deus. Quem que é esse Deus maravilhoso? Veja bem, o 20, irmão Dito. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Porque ele é o quê, irmão Dito? A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações para todos sempre. Amém. É concordar. O amém é concordar com essa beleza que Deus fez para nós, essa gratidão que Deus fez para nós. Ainda terminando esse versículo 5, Gálatas 5:22. Nós não pode deixar de nos esquecer o quê? O Espírito que ganhamos na ressurreição com Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Quanto a essas coisas? Contra estas coisas não há lei. Não tem. Aí por quê? Porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Ao versículo 6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do espírito para a vida. Então veja bem, porque quando você inclina para cá ou para cá, você está tombando. Então não é. Então você tem que seguir reto, porque aí você está firme na rocha que é Cristo. Porque todas as vezes que pensa, nós não podemos estar em cima do muro, ou seja, com um pé no barco, outro no barranco. Que já aconteceu isso comigo. Cheguei um dia, não conhecia muito bem canoa, pus o pé na canoa, assim ela correu lá em diante, eu pus dentro da água. Então é desse jeito. Então por isso que um dia, através do Espírito Santo, pastor Ivaldo pregando isso, um pé no barranco e outro na canoa. Então você vai, você já pisa tudo para dar certo. Então eu ficava com um pé no barranco e outro pé na canoa. Até o dia que eu... Ou então no muro. O muro nunca cai para cima, o muro sempre cai para baixo. O muro nunca te leva você para a rocha, você leva você para o lodo, para as imundícias que nós vivíamos antes. Então é desse jeito. Mas aí eu conheci da palavra de Deus, Deus fez uma limpeza. Por que ele fez limpeza? Porque nós deixamos que ele fizesse isso. Ezequiel 36, 25, 26, vejamos bem. Expagir aí a água pura, essa aí é a palavra de Deus que nós ouvimos a cada momento, a cada instante. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Então vejamos bem o coração de pedra e o coração de carne. Coração de pedra é aquele que nós tínhamos antes. Aí Deus deu um coração que pulsa, é um coração que é flexível agora. É um coração que nos dá o temor para com Deus. O que é temor? O temor é respeito, não é medo. Temor é respeito. Então hoje nós respeitamos o Senhor Deus e respeitamos também o Senhor Jesus. E respeitamos também o Evangelho da nossa salvação. Que isso é as boas novas que o anjo trouxe ali para aquelas pessoas, aqueles pastores que estavam ali, quando surgiu num clarão ali. Ele diz: não atemorize, não fique com medo, porque eis que trago de boas novas. Porque na cidade de Davi nasceu hoje quem que é? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Romanos 6, 21, 22 e 23. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, fostes ser feito filhos de Deus.
tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dizer, lê o 21 novamente para mim, por favor. Porque o salário do pecado... 21. Hã? O 21. Perdão. Naquele tempo... Ó, presta atenção. Naquele tempo, ou seja, no passado, continua. Que resultado colhestes? Que resultado nós escolhia? Nenhum resultado bom. Achava que era bom. Achava que estava no topo, mas não estava. Nós estávamos cada vez mais se aprofundando no lamaçal de lodo. Continua. Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Não vamos lembrar no passado, porque se nós formos lembrar do passado, nós vamos se envergonhar da imundícia que nós éramos perante Deus. Se vamos olhar para o passado, esquece o passado agora, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. É isso que tudo se fez novo. Continua, irmão Dito. Agora, porém, libertados do pecado. Oh, glória a Deus por isso. Vai. Fostes feitos filhos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha o que nós ganhamos aí agora. Até então não tinha vida eterna. Tinha uma vida eterna fora da presença de Deus. Porque se vai para o inferno também, vai passar a eternidade. A eternidade, que nem o pastor Rafael sempre diz, a eternidade não passa. Não passa, continua a eternidade. Por exemplo, aquele rico que foi para lá, está até hoje. Não vai saber quantos anos foi. Está lá. E vai saber quantos anos mais vai ficar. Agora, os que estão em Cristo, que recebeu o bem-vindo do Senhor, que já está lá, quanto mais tempo vai ficar ali? Porque a eternidade. Então, por isso que uma pessoa em Cristo Jesus, quem que ela está? O que está clareando ela? É a luz de Cristo, porque nós estávamos nas trevas, Deus nos tirou das trevas e nos colocou no reino de seu Filho, de seu amor. Então, o que brilha agora é Jesus, não somos nós que brilhamos. Antes nós achávamos que nós brilhávamos. Antes achávamos que nós brilhava, não, mas era um brilho fosco, um brilho que não tinha qualidade nenhuma. Mas hoje o que nos faz brilhar é Jesus Cristo. Porque se nós apagarmos essa luz, ficou na escuridão. Mas o que faz clarear ali é a energia que dentro dela. Então, para nós brilhar, é Jesus Cristo que nos faça isso. Irmão Dito, Gálatas 6, 8 e 9 ainda, por favor, a respeito desse versículo. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Aí, para um pouquinho. Olha bem, o que semeia da própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, o que nós plantávamos antes? Nós só plantávamos espinho, só espinho. Tomava-se espinhada, mas não estava vendo porque, como está escrito ali, não precisa ir lá no momento, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não... Então nós éramos desse jeito, apagado ali. Continua lá, meu irmão Dito. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A diferença, agora já não tem mais espinho para se espinhar. Agora sim vai se caminhar num caminho macio, num caminho luminoso, num caminho que não vai levar nós até chegar na Nova Jerusalém, ali onde é que não precisa, não tem lâmpadas ali, tem o poder de Deus que clareia dia e noite, e é maravilhoso isso. Agora o versículo 7. Eu vou ler o 6 e passo para o 7. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Tem um versículo que nós está declarado na nossa mente a todo momento, que está lá em Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu filho, se é o mundo, estamos mortos para Deus, mas em Cristo Jesus estamos vivos para Deus e morto para o mundo. Então agora quem tem no mundo não nos atrai em nada mais. Por quê? Nós estamos aqui. Por exemplo, você quer ver, Efésios
Presta atenção, nós somos forasteiros aqui, Efésios capítulo 2, 19, irmão. Começa pelo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Ou Espírito. seja, por Jesus Cristo, temos por eles esse acesso. Vai, irmão, de 19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos agora da família de Deus. Porque nós estamos edificados sobre o quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, No qual? no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, No no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Agora você vai ver o versículo 1, veja bem o que Paulo está dizendo aqui, ó. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentil. E se que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada por vós outros. Pois segundo a sua revelação me foi dada, conhecer o mistério, conforme escrevi há poucos resumindo. Então, o que nós estamos vendo aqui é Paulo que escreveu para Colossenses, Paulo escreveu para Coríntios, 2 Coríntios, Paulo escreveu para Romano, então tudo ele está deixando para nós. Hoje nós estamos seguindo aquilo que está escrito. Aí, no versículo 9, o 8 diz, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora veja bem como que está escrito que Paulo nos falou. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não participou. Do que ele não participou? Da atração, ficação, morte e ressurreição com Cristo. Não participou. Às vezes falou, mas não participou ou não está participando. 1 Coríntios, veja bem, quando nós participou, veja bem o que aconteceu com nós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E o 6, 19 e o 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Não foi nem com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, eu vou lá na comunidade hoje para receber o Espírito Santo. Não. A partir do momento que você já recebeu, você já foi batizado. Você já foi batizado no corpo de Cristo. A partir do momento que você foi batizado no corpo de Cristo, então já recebeu o Espírito Santo, porque João falou, eu batismo com água, mas após mim vem um que não sou digno nem de agachar para desmarrar a sua sandália, esse batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Quem é esse? É Jesus. É Jesus esse que faz tudo isso. João 3, o 34, 35 e 36. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então é desse jeito, vejamos bem que está desse jeitinho. Sem ele não podemos. Ainda mais um aí para nós vermos, irmão dito, o 4, 6 e o 7 de Gálatas. E porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. De sorte que já não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, é também herdeiro por Deus. 1 Pedro 11, o 12. 1 Pedro 1, 11 e o 12. Investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles
que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos desejam bem atentar. Então vejamos bem que ele está falando pelo Espírito. Então, se nós temos o Espírito hoje, nós vamos falar daquele que nos salvou. Vamos falar para as pessoas. É isso que nós temos agora o que falar. A gratidão a Deus pela vinda de Jesus Cristo. Amém? Vamos agradecer a Deus. O tempo corre. Passou rapidinho.